E agora, vamos falar de viscosidade. Me explica aí, o que seria viscosidade se você fosse explicar isso para alguém? A viscosidade é uma característica do lubrificante, a gente está sempre atuando, está sempre analisando, estamos sempre constantemente comparando, então a viscosidade é um termo que você precisa saber. Então, se eu te pergunto o que é viscosidade, você tem que pensar em dois pontos principais. Primeiro, é a medida da resistência de um fluido a escoar sob a ação da gravidade. Então, a resistência de um fluido escoar sob a ação da gravidade é um conceito que você tem que saber da viscosidade, entender a viscosidade como uma resistência que esse óleo, que esse lubrificante vai ter ao escoar numa ação da gravidade. A viscosidade do óleo varia com as mudanças de temperatura. Então, a mudança de temperatura é um elemento extremamente crucial para o lubrificante. A gente busca sempre controlar essa temperatura ou criar mecanismos aditivos, modificadores de viscosidade e tudo mais para que você consiga manter essa viscosidade o mais linear possível, em função das variações de temperatura que você pode ocorrer, que você pode ter no dinamismo da operação que o sistema vai estar sendo utilizado. Então, a viscosidade ela é extremamente crucial. Para a gente poder entender mesmo se você está acompanhando, me fala aí, quem é mais viscoso? A água ou o óleo? Então, tenho aqui de um lado a água, tenho aqui do outro lado o óleo. A medida da resistência de um fluido escoar sob a ação da gravidade, a sua resposta deve ser o. Eu falei óleo, mas é mel. Qual que é mais viscoso, o mel ou a água? Nesse lado aqui, o mel. E a resposta correta é o mel. O mel ele é mais viscoso. Se você pegar bem o conceito, a resistência de um fluido escoar sob a ação da gravidade, pega o mel e coloca, pega a água e coloca. O mel vai ter uma resistência muito maior ao escoamento sob a ação da gravidade quando comparado com a água. Conforme o mel vai sendo aquecido, lembra da temperatura, ele se torna menos viscoso, ou seja, ele flui naturalmente e com mais facilidade. E agora vamos entender a viscosidade de um óleo multiviscoso, multigrade, um óleo que você tem 2 graus de viscosidade. Então, trago para você um exemplo muito comum dos lubrificantes automotivos, que é o 5W40. Então, você tem 5W40, você tem 10W40, você tem o 0W20. Então, você tem uma série de correlações ali de viscosidade de óleos multiviscoso e aí a gente precisa entender como fazer a interpretação correta da leitura desse óleo, desse lubrificante. O primeiro número, ele está sempre acompanhado da letra W. O primeiro número corresponde o quê? A partida frio. E o W significa winter, que significa inverno do inglês. Então eu vou entender que o primeiro número ele está correlacionando com uma viscosidade de partida fria, no momento da partida do motor. Eu estou olhando para o momento que a partida do motor, o carro está frio e o fluido precisa vencer toda essa inércia para entrar em movimento, para fazer o motor funcionar. Então, o primeiro número corresponde à partida fria. Então, no caso aqui, eu vou ter 5W, 0W, 10W, sempre acompanhado com a letra W de inverno. Já o segundo número, eu não tenho letra nenhuma. Então, o segundo número está sozinho. E aí, o segundo número eu tenho que entender que ele corresponde à viscosidade em altas temperaturas, protegendo o sistema, protegendo o motor em operação da temperatura quando o motor estiver com a temperatura quente, quando o motor estiver aquecido. Então, o segundo grau de viscosidade está relacionado ao quente. E o primeiro número do sistema está relacionado ao frio. Só que note que o primeiro número sempre, sempre, sempre vai estar acompanhado com a letra W. Então, o primeiro ponto aqui é a viscosidade de partida fria e o segundo ponto, a viscosidade de operação quando o motor está aquecido, que é a nossa viscosidade a quente. Falando de viscosidade, segundo a SAE J300, que é a Sociedade de Engenheiros Automotivos J300, que é a classificação de viscosidade do óleo do motor, isso dentro da especificação SAE, eu trago essa tabelinha para você para justamente a gente conseguir entender alguns pontos quando a gente fala de um óleo multiviscoso. Então, a primeira coluna aqui é os graus de viscosidade que temos. Então, a primeira coluna aqui é os graus de viscosidade. Então, note que aqui eu tenho W, então é para frio, tá até o símbolozinho aqui para ilustrar para você. E a partir do 8 aqui, ó, eu vou até o 60 com o grau de viscosidade a quente.
As duas primeiras colunas estão relacionadas ao grau de viscosidade a frio, que é essa primeira parte aqui, do 0W ao 25W. As duas últimas colunas, elas estão relacionadas com o grau de viscosidade a quente. Então, para a gente trazer o exemplo que a gente começou, do 5W40, eu vou olhar o 5W. Então, eu vou olhar as duas primeiras colunas. Aí ele traz aqui na primeira coluna, viscosidade aparente a baixa temperatura. Dá em espanhol, mas a gente consegue entender. E traduzindo isso para você a facilidade de partida frio. Ele vai medir a resistência do fluido escoar sob um determinado esforço no frio. E eu posso entender que isso é o quanto que o motor de arranque vai ter que gerar de energia ou a bateria do veículo para que eu consiga puxar esse óleo. Então, é a situação. É quanto de energia que eu vou ter que realizar para tirar o óleo da inércia, o lubrificante da inércia. E aí que eu tenho, quanto menor for esse valor, então no 5W está dando um valor de 6.600 a menos 30 graus, quanto menor for esse valor, melhor. Então quando eu comparar o 5W com o 20W, eu vejo que o 5W, a resistência que eu tenho é de 6.600. A 20W é 9.500. Então o 5W ele tem uma resistência menor, o que é especialmente importante para fluir quando eu estou pensando na partida a frio. Então, o 5W vai fluir melhor. Logicamente, o 0W vai fluir melhor ainda do que o 5W. Muito bem. Agora, quando a gente entra aqui na segunda coluna, é a capacidade de bombeamento. A capacidade do óleo circular logo depois da partida. Ele coloca aqui, ó, viscosidade de bombeio a baixa temperatura. Você pode observar que o valor está fixado em 60 mil. Aí, o que é? O limite de 60 mil é fixo, porque representa o ponto onde o óleo ainda flui o suficiente para ser bombeado. O que muda aqui é a temperatura aonde esse limite é atingido. Então, no 5W eu tenho 60 mil a menos 35. Se eu pego o 20W como eu peguei no exemplo, eu pego 60 mil a menos 20. Observe que essas duas colunas elas são dadas em CP. O que é CP? É cent pois, que é igual a milipascal, 10 a menos 3 pascal, segundo. Essa unidade ela representa o que nós chamamos de viscosidade dinâmica, que seria o quanto o óleo resiste a fluir sob esforço. Já a terceira e a quarta coluna, como eu falei, a gente vai focar no grau quente, que é o do 40. Então, quando eu olhar agora para essa terceira coluna, eu chego na viscosidade não dinâmica, mas sim na viscosidade cinemática. As duas primeiras colunas eu estou falando da viscosidade dinâmica, que, como eu disse, que é o quanto o óleo resiste a fluir sob esforço. Já na viscosidade cinemática, que é expressa em outra unidade, que é o CST, que é cent-Stoke, que é dado em milímetro quadrado por segundo, representa a resistência do fluido ao escoamento sob a ação da gravidade. Essa propriedade é normalmente medida nos datasheets a 40 e a 100 graus Celsius. Note que conforme o grau SAE aumenta, então estou com 40, conforme ele aumenta, a viscosidade ela também aumenta, ou seja, a resistência também aumenta. Ou seja, se eu pegar aqui um óleo SAE 60, eu vou notar um número de 21,9 contra o 40, que é 12,5. Eu vou notar que isso está a 100 graus Celsius. Vou perceber que o óleo SAE 60 ele é mais espesso, apresenta uma resistência maior do que o óleo SAE 40. E assim, nós chegamos à quarta coluna. A quarta coluna é o que a gente chama de viscosidade, alta temperatura e alto corte, que é o famoso HTHS, que é o high temperatura, ou seja, alta temperatura, high shear, alto corte, alto cisalhamento, que é a capacidade que o óleo tem de manter a sua espessura quando o motor está quente, performando, trabalhando pesado, sem perder a sua película, sem cortar, sem romper, sem cisalhar a sua película
lubrificante. Assim, quanto maior o número que for encontrado aqui, quanto maior o número dessa quarta coluna, maior é a sua espessura, mais espesso e resistente é a película lubrificante. Mas também maior é o atrito interno e o consumo de combustível consequentemente. Essa tabela, essa coluna, ela é medida a 150 graus Celsius. Também é dado ICP, que é centipoise, que é milipascal por segundo, porque também ela está relacionado a uma parte dinâmica de operação do lubrificante. E assim a gente consegue fechar assim o melhor dessa tabela para que você consiga compreender esses dois pontos importantes. Então, o que eu trago para você na prática? A primeira coluna, que é a viscosidade em baixa temperatura, que é justamente o ponto que eu falei para vocês sobre a facilidade de partida a frio. A viscosidade cinemática a 100 graus Celsius também é uma coluna de extrema importância que a gente está sempre olhando. E o HTHS para fazer uns comparativos entre os óleos lubrificantes. Então, essas três colunas, na prática, são o que a gente mais consulta.